o lugar que ambientou quem eu sou é o escritório do meu avô. É um lugar que tinha a referência de todas as coisas do mundo. De arte, de engenharia, de mobilidade, de cidades, de literatura. Eu acho que eu virei essa pessoa que gosta do cheiro do novo, do cheiro das possibilidades. É isso que me atrai nas coisas. Possibilidades, caminhos novos. Eu estou mais interessada nos becos do que nas avenidas largas. Eu estou mais interessada nas possibilidades do que nas certezas, nas respostas possíveis do que nas respostas cristalizadas. Cidades para Pessoas nasceu para ser um projeto de pesquisa jornalística para entender o que melhora as cidades para as pessoas. Virou um projeto também de arte quando ganhou uma artista plástica para ser minha sócia. Então, o olhar jornalístico se mistura ao olhar artístico para tentar documentar o que melhora uma cidade para as pessoas dos mais diferentes setores e dimensões que se possa imaginar. E o projeto começa a deixar de ser só um âmbito mais teórico, mais de produção de conteúdo, e vai ganhar uma nova perna agora, que é a prototipação de algumas dessas ideias. O Cidades para Pessoas vai ganhar um canal no Catarse no final de setembro, em que a gente vai tentar experimentar algumas das ideias apuradas pelo projeto na prática nas cidades, em grupos de trabalho de pessoas. É um projeto que tenta achar o que melhora uma cidade para as pessoas, aumentando o repertório das possibilidades e entendendo que conexões podem ser feitas para colocar algumas dessas possibilidades em prática. Eu acho que o Cidades para Pessoas é um projeto que está mais preocupado com o percurso do que com a linha de chegada. Eu não tenho uma clareza de um lugar onde eu queira chegar com o projeto, não importa, ele é uma ferramenta para eu conhecer o mundo. Eu queria conhecer o mundo, eu tinha esse desejo de viajar pelo mundo para conhecer. Cidades para Pessoas é a ferramenta que eu inventei para guiar o olhar, é uma espécie de bússola que me guia a explorar o mundo. Isso não tem fim, isso é interminável. Cidades para Pessoas invadiu minha vida, ou a minha vida se tornou o projeto de tal forma que não tem mais uma linha muito clara entre quando eu estou trabalhando e quando eu estou explorando um lugar ou estudando alguma coisa. Essas duas coisas se misturam o tempo inteiro. Eu acho que é isso. Eu acho que é não ter um fim em mente, mas ter uma ferramenta que pode se adequar a vários tipos de trabalho, que pode render um monte de possibilidades, remuneradas ou não, de trabalho. E trabalho virou quase uma prática religiosa, no sentido etimológico, religare. Tem qualquer coisa de sagrado nesse processo de pesquisar as cidades, de ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre elas. Tem uma frase do Robert Park que diz que a cidade é o lugar que o homem... Foi a forma que o homem inventou de reinventar o mundo de acordo com os desejos do seu coração. Mas se a cidade é o mundo que o homem criou, é também um mundo em que ele está condenado a viver de agora em diante. Uma vez que você transforma a natureza em cidade, é cidade. Aí você vai ter que fazer... Vai funcionar de outro jeito, em outra lógica, com outros ciclos. É nisso que eu estou interessada. Que lógica é essa? Que ciclos são esses? Que metabolismo é esse inventado pelo homem? Como é que ele se torna um lugar agradável de se viver? Acho que essa é uma pergunta eterna. Acho que é isso. Cidades para Pessoas é eterno. Talvez essa seja a coisa mais legal do projeto. Eu tenho mais orgulho dos meus erros do que dos meus acertos. E erro, eu estou falando de erro, de errar no sentido quase de errância mesmo, de se perder num caminho e talvez encontrar atalhos, essa história dos becos é verdade mesmo. Eu prefiro errar feio do que acertar na mosca de cara. E talvez isso, de certa forma, seja um acerto. Assim, eu não tive muito medo de errar, e eu cometi erros de escolha das pautas, de escolha do tempo que eu ia ficar em cada cidade, de escolha de quanto custava esse projeto, como é que eu ia viabilizá-lo. Um monte de etapas de criação de Cidades para Pessoas teve erros crassos muitas vezes. Mas eu aprendo tanto, assim, é tão bom assim, poder errar, assim, não ter uma figura de chefe carrasco, que às vezes está na gente mesmo, dificilmente é no outro que está essa figura do chefe carrasco. Essa casca do chefe carrasco saiu fora e eu fui descobrir o que eu tinha para descobrir. E aí eu acho que o Cidades para Pessoas
acaba se deparando com informações um pouco mais inusitadas. Ele podia ser um projeto que pesquisa mobilidade ou gestão de lixo, mas quando você quer pesquisar o que melhora uma cidade para as pessoas, é uma pergunta tão eterna, tão diversa, que às vezes você se depara com estudos, com grupos de ativismo, com projetos muito fora da curva, porque a pergunta é boa. Talvez talvez o acerto do Cidades para Pessoas seja a pergunta. Estudar a cidade é um tema eterno. O que você vai perguntar? Como é que as pessoas se movem bem? Como é que elas moram bem? A nossa pergunta era: o que faz as pessoas viverem melhor? E essa pergunta nos deu um repertório de respostas muito rico e diverso. Eu escolhi financiar o projeto coletivamente. Eu podia ter financiado de outras formas, num modelo um pouco mais clássico, jornalístico, podia ter tentado vender anúncio ou encaixar o projeto como um especial editorial de uma marca que já existia. Eu lancei ela sem nenhum tipo de aparato, então eu tinha uma audiência muito pequena no começo e não tinha dinheiro. Eu arrecadei dinheiro por financiamento coletivo. Uma característica do financiamento coletivo é estabelecer recompensas que são entregues para as pessoas que contribuem com diferentes cotas. Então, por exemplo, quem contribuísse com R$50 ganharia uma série de pôsteres das cidades visitadas. A escolha que eu fiz foi transformar as recompensas quase que num projeto à parte. Eu não consegui vislumbrar recompensas que seriam produtos naturais do Cidades para as Pessoas e seriam mais fáceis de ser entregues. Isso me fez perder muito dinheiro. E essa é a dica que eu dou para todo mundo que vai fazer um projeto no Catarse: não transforme suas recompensas num projeto à parte. Entenda o que você de fato tem para entregar e quanto de fato custa entregar essas coisas pelo correio e assim por diante. Isso eu faria diferente, assim, eu teria escolhido melhor as recompensas no Catarse. Eu não vou dizer que eu não tenha medo, mas o medo não é muito um sentimento que me mova. Eu vou falar uma coisa que vai parecer muito piegas, mas eu acho que um aprendizado do Cidades para Pessoas foi que amor é um valor de trabalho, é uma força motriz mais interessante de trabalho. E amor, é difícil falar disso sem parecer qualquer nota, mas a minha bússola é muito mais o que de fato vai ser relevante, o que de fato vai ser impactante quando a gente fala sobre Cidades para Pessoas, do que como é que o projeto continua tendo um modelo, como é que ele continua. Eu sinto que o projeto é parte de uma engrenagem talvez até maior do que ele só está a serviço de algumas coisas, de algumas conexões. Então, assim, não dá para dizer também eu não tenho medo, mas não é um sentimento que me move, que norteia minhas escolhas. Eu não me vejo muito com receio. Assim, eu sou descendente de alguns tipos de pessoas. Uma delas é o meu avô, que é engenheiro, que lida com mobilidade a vida toda. Tem um pedaço da minha família de jogadores mesmo, apostadores, muitos ilegais, que jogavam pôquer quando eu era pequena. Eu tenho um pouco desse gênero do apostador, assim. Talvez o meu medo esteja um pouco aí, assim, all in, assim, mas eu não me vejo também. Eu acho que engenheiro com apostador é uma mistura boa, porque eu nunca vou apostar tudo, assim, as próprias calças numa ideia, numa iniciativa. Mas nunca tive medo também de fazer uma aposta, sabe? Tem dado certo. Não sei, o Cidades para Pessoas não foi... eu não troquei nada pelo Cidades para Pessoas. Eu parei de fazer o que eu estava fazendo, que no caso era ser repórter da Editora Abril, porque eu sabia que tinha alguma coisa nas cidades que podia virar um projeto, um olhar, uma especialização acadêmica, não sei. Mas alguma coisa ali me chamava. E eu parei para ouvir o que era essa coisa. Eu fiquei um bom tempo ouvindo até entender que o Cidades para Pessoas podia surgir, né? Até ter a ideia de fazer esse projeto. O que eu estou chamando de um bom tempo é algo perto de um ano. Mas não dá para saber, não sei. Acho que você tem que ficar muito atento com as coisas que te movem. Tô falando dos assuntos do mundo. Pode ser degustação de vinho, pode ser jogar jogos de tabuleiro, pode ser andar de bicicleta. Tem coisas que te agradam, que te movem. E essas coisas podem conter respostas de caminhos para algo que vire um trabalho. Então, ficar atento ao que é que te move e, ao mesmo tempo, ficar atento a como é que você se move, né?
se é rápido, se é devagar, se você tem bom faro, se você sabe estar cercado das pessoas certas. Quais são os trunfos de como é que você se move que podem te levar para coisas interessantes? Eu acho que é um pouco das paixões e um pouco do modus operandi que precisam ser bem combinados para chegar em lugares interessantes. Porque, no fundo, é isso, né? A gente está falando de caminhos. Tem um monte de caminhos existentes, mas tem uma possibilidade infinita de caminhos inventáveis. Você pode percorrer um existente ou inventar um, não tem problema, você não precisa inventar o tempo todo. Mas eu acho que tirar o melhor proveito desses fluxos envolve se entender melhor, assim, como é que o que você tem de bom para oferecer, o que você não tem para oferecer, e não adianta brigar consigo mesmo porque você não tem e pronto. Também esbarro no piegas aqui, mas é um pouco de se aceitar e se conhecer. Eu quero fazer coisas fisicamente, assim, todas essas ideias. O meu sonho é conseguir fazer com que todas essas coisas que eu apurei, que eu sei explicar no plano das ideias, ganhem materialidade. É isso que eu quero começar a fazer com cidades para pessoas. Precisa de sinalização interdisciplinar para cidades. Então vamos criar um sistema de sinalização para os pedestres que faça sentido, que tenha uma identidade gráfica bonita. É trazer para a materialidade tudo isso que está no plano das ideias. Porque essa inteligência espacial eu acho que é tão importante quanto a inteligência intelectual, assim, para que as coisas de fato mudem nas cidades. Eu acho que tem duas figuras assim que são ídolos, uma pessoal e uma não pessoal, né? O pessoal é meu avô, menos por causa das coisas que ele me ensinou tecnicamente, mas mais porque ele é um cara que nunca teve medo de admitir que não sabia alguma coisa, que não entendia muito bem alguma coisa. E talvez por causa dessa característica ele sempre enxergou à frente do que estava acontecendo. Ele sempre foi o cara que, quando tem duas pessoas discutindo entre si, ele chega com a terceira margem do rio, ele aponta o olhar para mais adiante. O problema está 3 passos para frente. Vocês estão discutindo a superfície, mas o problema é muito mais profundo. Ele é o cara que me apresentou coisas tipo Skype, tipo todas as inovações tecnológicas que a gente usa. Ele usa muito bem as ferramentas que o mundo... Ele não tem medo de se acostumar a novas ferramentas que o mundo tem para oferecer. Ele tem 83 anos e dá um baile, assim, em mim, muitas vezes. E a ídola fora do campo profissional é a Jenny Jacobs, porque era uma jornalista que estudava cidades, e essa combinação é uma combinação... Quando eu li o livro dela, A Morte e Vida das Grandes Cidades, depois que li os outros, eu entendi o poder que é um comunicador, que é um cara que traduz coisas de um lugar para o outro, olhar para a cidade. Porque a cidade tem um monte de falhas de comunicação, na forma como as pessoas usam a cidade. As pessoas têm demandas diversas e se comunicam muito mal em relação a essas demandas. Essas demandas podiam ser combinadas, podiam ser otimizadas, mas em geral elas só são conflituosas. Um comunicador olhando para esse sistema complexo da cidade é muito poderoso. Eu entendi isso lendo a Jenny Jacobs. Tem uma longa trajetória para percorrer para chegar perto dessa visão que ela tem, mas é alguém em quem eu miro, assim.